Oi, olha eu aqui de novo. Eu resolvi continuar nessa mesma pegada que é de ficar conversando mesmo. Acho que é interessante esse caminho por enquanto. Embora aqui, ó, eu tenho aqui já na tela uma das páginas daquela apostila que eu me referi, né, de 1993. Mas eu vou por aqui primeiro, ok? Na continuação essa playlist aí em relação aos conhecimentos de numerologia. Então, deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, eu havia dito que, a meu modo de ver, numerologia é uma ciência, mas o próprio nome já ajuda nisso, né? Numerologia, né? Ciência dos números. Só que normalmente eu digo que é a ciência esotérica dos números, né? Gostaria também de dar mais outro esclarecimento em relação a essa questão de numerologia, porque tem a numerologia, ciência esotérica dos números, ou ciência dos números, né? Que, através de alguns estudos, eu constatei que há alguns milhares de anos atrás, né, de séculos atrás, não tão milhares, ela era usada, sabe? Ela era usada como ciência mesmo, como ciência mesmo. Depois, com o passar do tempo, ela foi deixando de lado, enfim, mas isso não importa agora. O que importa é também o seguinte: existem alguns termos de identificação do profissional que lida com numerologia. Então, eu particularmente, eu me enquadro assim, como um numerólogo, porém, eu me coloco também como um numerologista. Então, há uma diferença entre o numerólogo e o numerologista. O numerologista é aquele que vai pesquisar, é aquele que vai fazer o papel meio de Pitágoras. Pitágoras, talvez assim, de forma mais biográfica, talvez, né? É o cara que, quer dizer, o mestre, né? Que desenvolveu mais enfaticamente a numerologia como nós a conhecemos hoje, né? Mas outros também outros filósofos e matemáticos trabalharam em cima dela. O próprio Aristóteles mexeu com isso, o Platão também, muita gente mexeu com esse estudo. E o que eu já fiz muito, né, e até hoje eu ainda faço, é pesquisar. Então, o numerologista ele faz isso, ele vai conhecer, ele vai associar. Eu até tenho escrito aqui que muitos de nós, espiritualistas, espíritas, costumam dizer que não existem coincidências. Eu já pego isso e já digo que isso é relativo, sabe? É relativo o fato das coincidências. Claro que eu sei que existem situações que podem não ser por acaso, mas há situações que podem ser provocadas. Até como numerologista, eu constatei isso por pesquisa. Então, há o numerologista que é o cara que pesquisa, que vai associar informações, vai ver as coincidências, eu vou botar entre aspas, ok? As coincidências entre fatos. Então, houve uma época em que, quando eu via uma loja, um carro, uma casa pegando fogo, eu soltava, se eu estivesse no ônibus, eu soltava, ou se eu estivesse na localidade, eu ia até lá e tentava ver qual era o número da casa, qual era o número do prédio, qual era o número do apartamento. Algumas vezes eu tentava descobrir qual era o nome do morador, enfim, né, do proprietário da situação tal. Eu cheguei a umas coisas meio até absurdas de soltar do ônibus porque tinha uma pessoa falecida na rua, na estrada, por um atropelamento e tal. E eu ia. Cheguei a estudar as meninas de programas, conversei com muitas meninas de programa,
para poder também ver as coincidências que pudessem haver ali, naquelas pessoas voltadas a uma mesma coisa, né? Dava para fazer uma prevalência ali. Então, eu fiz muito isso, em vários segmentos. Isso é um numerologista, né? Quando eu falo que há um processo de mudança contínua, que eu chamo de processo evolutivo, né? Processo de evolução, é o que está associado também a essa ideia do numerologista, como ele começa a perceber, quer ver um fato mesmo real, ocorrido, creio que mais ou menos, quer dizer, tudo que eu estou colocando é real, assim, mas uma situação de uma experiência como numerólogo, não como numerologista, mas como numerólogo que despertou o numerologista. Foi que eu estava fazendo um levantamento, um estudo para uma mãe há cerca de mais ou menos uns 4 anos a 5, uns 4 talvez, 4 a 5 anos, que era isso, era fazer um levantamento para a gente ver a possibilidade dela se chamar assim, desse nome tal, né? Então há um estudo que a gente faz para ver algumas concordâncias, analisa aquela possibilidade de nome associado àquelas possíveis datas de nascimento com a genética. Aí você vai cruzar a informação de pai, de mãe, de avô, de avó, paterno, materno, de parte geográfica, pega tudo isso e analisa. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesse caso específico, num determinado momento, eu fiquei muito confuso. Eu falei, caraca, quem é essa menina, né? Quem é essa menina que vem aí? E aí é a hora que eu digo, a numerologia que eu faço, eu sempre vou lembrar que é a que eu faço, né? Há uma associação entre o que é ciência, a numerologia enquanto um aspecto científico, e a numerologia enquanto um aspecto sensitivo. Mas o sensitivo não está na numerologia, o sensitivo está naquele ou naquela que está ali interpretando aquelas informações. Então, o que ocorreu nessa ocasião? As duas coisas, quer dizer, o numerólogo ali, ciência ali trabalhando, analisando, e de repente o sensitivo se manifesta junto e coloca o seguinte, olha, não existe, simplesmente não existe. Você não vai conseguir encontrar uma informação, uma orientação real, porque não existe, sabe? Não existe. E de que eu estou falando? Eu estou falando que existe um aspecto que eu chamo de qualidade intrínseca, onde ali tem os potenciais, onde pessoas se adequam melhor na área das exatas, das humanas, né? Enfim, ali você consegue ver uma predisposição por qualidades que são intrínsecas, né? Ou que estão intrínsecas. Ali pode ter um engenheiro, pode ter um astrólogo, ali pode ter um músico, ali pode ter um médico, nesses potenciais, né? Nas diversas áreas do conhecimento, está na qualidade intrínseca. Só que nesse caso eu não conseguia enquadrar essa menina que ainda iria nascer, né? Parece estranho isso, né? É estranho, mas existe. E aí eu respondi que eu acho que já estava gravando na época, mas naquela época eu ainda não fazia os mapas no formato audiovisual. E respondi à mãe as tendências, quais seriam as melhores indicações e tal, mas seja qual fosse,
eu não tinha como enquadrá-la numa perspectiva de potencial, de qualidade, nessa linha de identificação, de aproximação, de empatia profissional. Não conseguia. E isso, acho que aí o que eu mandei o estudo foi numa sexta-feira. Imediatamente ela ouviu, porque naquela ocasião eu estava só passando áudio, eu não fazia audiovisual como eu faço hoje. E no dia seguinte, no sábado, ela já me ligou me perguntando, mas como assim, como assado? Eu falei, olha, não sei te responder, né? Não sei, o que eu acho é que ela vem no mundo, sabe? E vai desbravar, vai vir com algumas qualidades que ainda não existem, a gente não conhece, sabe? Olha, existe uma coisa que eu amo demais, que é uma coisa chamada sincronicidade. Cara, no dia seguinte dessa conversa com a mãe, eu que dificilmente assisto, né? Eu assisti o Fantástico. E naquele domingo, o Fantástico colocou uma matéria, né, longa, uma reportagem muito longa até, falando das profissões do futuro. Profissões que ainda não existem, que não existiam e que poderiam vir a existir, que estavam associadas a que hoje, por exemplo, a inteligência artificial, há 4, 5 anos atrás, a gente nem ouvia falar. A gente sabia que tinha uma tecnologia avançada, sabíamos de muita coisa, mas nós não sabíamos que havia essa coisa da inteligência da forma que há. E que também, naquela ocasião, embora eu sempre estou pesquisando, né, sabia que algumas profissões elas iriam acabar, elas não iriam existir mais, até em função da questão robótica, da questão da tecnologia, né, esse advento da informática, enfim. E aí o Fantástico acaba respondendo aquilo que eu não estava conseguindo. Entretanto, quando a mãe me liga e eu respondo, eu também respondi baseado num determinado elemento que eu tinha encontrado que eu chamo, né, no numeroscópio ou no espelho esotérico da menina. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Então, tem essa questão do sigilo, que era um elemento 5 que, em combinação com a intensidade do elemento 1, dizia que ela com certeza se adequaria àquilo que fosse novo, àquilo que fosse diferente, àquilo que fosse moderno. Mas também na ocasião havia muitas profissões que poderiam estar ali sendo até identificadas. Mas eu, pelo próprio lado sensitivo, não conseguia encaixar. E aí a reportagem do Fantástico me fez, no mesmo dia, no mesmo domingo, ligar para a mãe, né? Ligar para a mãe e falar assim, cara, aconteceu isso, passou isso, e você viu? Ela falou assim, vi. Aí eu entendi tudo. Saca? Então a numerologia continua sendo algo fantástico. E eu vou estar sempre nesse estudo, né, nessa apresentação do conhecimento em numerologia, eu vou estar sempre passando um caso ou outro, até para respaldar, né, que eu acho importante respaldar, né, respaldar da onde eu tirei isso, né. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, eu vou fazer isso, né, fazendo uns picadinhos assim, eu vou mostrar essa tela aqui, né, eu não vou dar as costas para vocês não, porque eu vou virar para lá, né? Eu vou fazer uma montagem aqui. Mas eu vou apresentar aqui. Isso aqui estava aqui. Isso aqui é uma página da minha apostila, que também, por uma questão tecnológica, né? Que a época em que eu fiz, não existia esse sistema todo. Agora está em PowerPoint. Então, aqui é uma referência em relação ao elemento 0, é uma referência
Essa imagem eu capturei da própria internet porque eu achei que essa imagem ela se adequava bem a essa ideia do identificador zero. E é isso que eu quero passar para vocês. Mas antes, finalizando aquela abertura da numerologia, numerologista e numerólogo, então existe o numerólogo, que é aquele que interpreta o que o numerologista, que pelo conhecimento assim, digamos, comprovado, né? O primeiro numerologista foi Pitágoras, né? Mas a gente sabe que muito antes, até nas cavernas, os caras davam um jeito de fazer umas contagens e colocar nas pedras lá, né? E tem um livro fantástico que é um livro espírita, que é O Faraó de Menercapta. A propósito, eu me enrolei no nome do filme que eu amo, né? E era o Fernão Campelo Gaivota, tá? Porque eu estava me referindo no vídeo anterior, Fernão Campelo Gaivota. Mas nesse livro do Faraó de Menercapta, que vai contando algumas histórias lá bem fortes, é um livro muito profundo, muito forte, com muita viagem, sabe? Mas tem uma passagem que fala, como eu disse, é um livro espírita, né? De Moisés, que quando ele é expulso, aí ele fica no deserto, né? E a partir do meu entendimento ali naquele livro, para a meu modo de ver, Moisés foi o primeiro astrólogo, sabe? E foi o primeiro astrólogo, assim, pelo narrar das coisas lá, foi o primeiro mesmo, porque ele teve a oportunidade de ver as estrelas com toda a sua plenitude, os astros com toda a sua plenitude no deserto, e ali ele contou, né? Ali ele contou, associou, ligou, desenhou, fez geometria. Então, para mim, esse cara era o cara, né? Esse tal de Moisés era o cara. Enfim, então, o que acontece? Eu me perdi, tá vendo? Eu me perdi. É aí que eu vou me achar de novo.